Bem-vindo de volta, meus queridos. Vamos continuar com a nossa saga de refatoração dessa biblioteca do Three.js para o nosso formato ah, orientado a objeto. Ah, Como eu disse anteriormente, vamos fazendo aos poucos e vamos ver, né? Vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ficar estranho. Ontem nós terminamos a construção desse camarada aqui e eu já iria mexer no painel dele, porém não faz muito sentido porque nós temos outros elementos que compartilham da mesma estrutura, dos mesmos dados. E se nós fizermos já esse painel, provavelmente perderemos a grande possibilidade de verificar a similaridade entre eles. Então, vamos para o próximo passo. Vamos pegar esse painel aqui, que diz ele que é um aditivo, né, do blending, e vamos criar ele, ok? Vamos para os passos que nós estávamos seguindo. Bom, primeiro de tudo, vamos quebrar o nosso aplicativo, né? A forma que eu disse quebrar o aplicativo para ser ruim, mas na verdade é só estou dizendo que a gente vai deixar ele limpo, tela limpa, sem nada. Eu vou colocar esse painel aqui embaixo. Ah, Console, tá ok, não temos erros. Esse aqui é o camarada que a gente vai utilizar, já dá para ver que ele tem o Orbital Controller. E vamos fazer as verificações. Lá em cima a gente tem o HTML e temos que agradecer o amiguinho aqui que prestou um serviço aí para a comunidade fazendo o aplicativo, então eu vou manter essa menção honrosa ao nosso amiguinho. Então, vamos lá. Prontinho. E vamos lá, vamos continuar com a nossa aplicação. Esse camarada pode ser o último elemento da página, fica lá embaixo lá e tá tudo bem. Eu vou literalmente começar como eu fiz nos demais. Eu vou pegar todo o conteúdo, do início ao fim, adicionar aqui na tela e atualizar. Ele vai dar o erro de importação novamente com nesse caso é o Xbox GLB, que é esse arquivo aqui. Ctrl P, nós podemos ver que o nosso arquivo está em www.lib3js, exemplos e tal. Eu costumo copiar o caminho relativo e volto aqui e colo esse caminho relativo. Eu sei que eu estou em lib, né? Então a gente vai utilizar aqui lib. Vamos atualizar e pronto. Temos a nossa aplicação feita e bonitinha e estruturada. Bom, o propósito é o mesmo de antes, então nada muda no sentido da estruturação. Então vamos lá. Como é muito, mas muito interessante que a gente mantenha os nomes das classes, porque nós vamos depois avaliar uma a uma, né, para verificar similaridades. Então, eu vou vir aqui nela, só pegar as assinaturas dessas classes, que é o CarRender, deixa eu colocar aqui na lateral aqui. Pode ser antes de tudo, não tem problema. Então, Sport, Class, CarRender, Export Class, assim,
Aparece até aqui. Cacan, Controls e Load 3D. E aí o último é o main, né? E é isso, é o que a gente precisava para ter a renderização funcionando. Sinceramente, muitas das coisas podem ser copiadas diretamente. Uma delas que a gente já vê de cara é o Stats, que a gente não está implementando ali, mas é porque a gente já separou, porque são muito similares. Provavelmente vamos implementar o K-Render e vamos ver que tá igual. Então, por isso, de início vamos já ver o render e o que ele tem de diferente. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu sei que essa implementação exige isso aqui, exige a renderização do WebGL Render. Então eu vou fazer as comparações para ver se a nossa classe já não é capaz de substituir completamente. Vamos lá. O anti-alias, na verdade, anti-alias. Ele tem a mesma estrutura. Depois a gente vai lá para o set pix ratio, mesmo jeito, igual nas duas, na linha 14 e na linha 129. Set size tá igual. Esse aqui ele está implementando o shadow, que nesse caso aqui do Keyframe Animation não tem. Eu acredito que na outra tenha, mas tá tudo bem. Vamos lá. O append container vai ser igual também. E aí no caso ele implementa o resize que vai estar aqui embaixo. Na teoria, os dois têm a mesma estrutura e o render consegue ser substituído facilmente. Então, vamos lá. Vamos recortar esse camarada. Vamos aqui no K-Render. Construtor. Eu de verdade não vou ficar implementando assim, porque eu já tenho a implementação dele, não faria sentido, né? Então, não vamos ser tão verbosos na escrita, não vou ficar escrevendo a mesma coisa, porque não faz sentido. O onResize, nesse caso aqui, a gente tem esse onResize aqui, que eu já vou remover, porque eu não quero dois onResize. E nós vamos ver ele lá em cima só para garantir que a função seja parecida. Então, o aspect ratio está sendo pego, que é o cálculo da largura dividido pela altura. Ok. Está atualizando a câmera. E na sequência dá o set size dentro do container do render, no caso dentro do canvas. Bom, temos a nossa estrutura similar. Terminamos a implementação do render, mais ou menos, né? Porque o render recebe container. E nesse caso aqui a gente não passou o container e já não precisamos mais dessa referência. Aliás, precisamos do shadow. Estava me esquecendo do shadow aqui. Aí, beleza. Remove o restante. E a gente precisa do config.renderer. Pronto. Temos a nossa configuração do jeito que precisamos. Tá. Nosso renderer já está terminado. Vamos para o próximo, que é o sim. Então, aonde eu implemento esse sim aqui, vai ser parecido. O sim que está aqui, ele vai literalmente adicionar
o background. Nesse caso, ele está adicionando aquele cubo que eu menciono no K-Animation, o WebGL Animation Keyframe. Eu menciono a respeito desse cubo atmosférico, vamos dizer assim. E nesse caso, a cena está sendo implementada com ele. Nós não vamos usar na, na cena. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou recortar essa questão aqui da cena, vou remover esse cara que a gente não vai usar, vou substituir, porque se ele está utilizando aqui, vou respeitar o que o autor deixou. E isso aqui é o background, então eu vou remover. É o background que já está sendo mencionado aqui em cima, então não faz sentido eu colocar duas vezes, né? E temos a cena. Mais aqui para baixo temos um setup de luz, olha. Luz, o background. Só que, por enquanto, eu quero só estruturar o sim, que é essa classe aqui. Eu poderia, por um caráter assim de simplificar o código, colocar tudo junto. Porém, eu tenho a impressão de que isso não vai ser benéfico. Será interessante adicionar um setup de luzes, onde a gente tem o carregamento da luz ambiente, pelo menos, e os demais luzes sejam separadas. Então, eu vou literalmente criar uma classe setup light, só que eu preciso ver anteriormente se eu já não criei alguma coisa. Já criei. Tá aqui, ó. Setup light. E aí eu trago isso para cá. Porque vai fazer muito, mas muito sentido que a gente tenha uma estrutura única para a construção de luz e não acabe misturando as coisas, né? Então vamos lá. Dentro do init, o container, o clock, a primeira luz e a luz direcional. Então, vamos pegar esse cara. Vamos lá no Setup Light. A gente tem, eu deixei aqui um exemplo só por cópia mesmo. Não precisava, na verdade. E a única coisa que muda é que a gente vai adicionar a cena. Esse é um dos motivos de eu ter centralizado dentro de uma classe estática para que essa migração fosse um pouco mais rápida e que a gente conseguisse entendendo o que cada coisa está fazendo, separando, literalmente classificando por classes, né? E parece que está funcionando muito bem. Bom, além disso, eu vou fechar esse aqui, porque eu vi que o outro que eu peguei tinha uma referência maior. Não sei se foi esse, não, foi esse aqui. Tinha setup light. O setup light também tem o setup do chão, que está aqui, olha, ground. E, obviamente, eu vou copiar para cá e ver as diferenças, lembrando que eu vou utilizar isso no futuro. No futuro, nós vamos ter literalmente essas implementações bem definidas, separadas, vamos dizer assim, né? Eu estava falando no que eu fiz. Tá certo. Beleza. Com isso aqui, a gente já tem o setup do chão e, tá ok, tá feito. A gente vai ter esse loader aqui que eu separei como loader 3D na outra classe. Na outra classe a gente está literalmente fazendo isso. E a câmera, nesse caso aqui, foi colocada bem depois e a gente tem ainda o controller. Eu vou pegar
o exemplo de câmera e vamos colocar lá na câmera. E obviamente vamos migrar isso aqui para lá. Deixa eu trabalhar com um só, vai. Cadê você, câmera? Câmera. Aí, beleza. Eu já tenho a câmera e tenho o controle, um do lado do outro, dá vontade de pegar os dois, mas vamos só pela câmera. Câmera, no caso, a gente nomeou como current câmera. É bem o que eu falo, ó, idênticos, semelhantes, iguais. Isso é importante a gente poder verificar e entender isso. O controller que eu tinha visto lá embaixo, que é isso aqui, eu já vou adicionar na classe kcontrols. Ok? A gente tem lá dentro do config um controls, né? Event control, beleza? Que vai ser esse aqui. E tá, beleza. É isso aqui que a gente precisa, porque é só isso que foi implementado pelo nosso amiguinho. Bom, a gente tem uma classe de criação do painel. Novamente, eu não gosto desse painel, mas tá tudo bem. Aqui na função ele recebe o controle, tem que tomar cuidado com esse coisa aqui para não confundir. Esse control que ele está recebendo está dentro do crossfade. Ele está pegando a propriedade, depois a gente vai dar uma olhada. Isso aqui tudo é referente à animação, mas não é essa animação, é referente à animação do personagem. Então, nós temos que tomar cuidado. Vamos lá. Este. A criação do painel. Mais o init? Não. Aqui. No outro, acredito eu que eu tenha implementado o primeiro loader, que faz sentido ter implementado o loader, para depois colocar os elementos dentro dali. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar o construtor. Isso aqui é assíncrono, não faz tanto sentido estar dentro do construtor, mas por hora fica desse jeito mesmo. Tá. Eu vou pegar todas essas funções, que eu sei que faz parte do esquema da animação, e vou colocar aqui dentro da nossa classe, que está carregando o 3D. Então, a teoria é a seguinte: eu carrego o 3D, vou carregar o painel que vai manipular o 3D. O mesmo vai acontecer para as funções Activate Action, Modify Time, Scale, está modificando a escala de tempo e as demais coisas. Vamos lá. Então, todos eles agora fazem parte da classe Loader. E show de bola.
É, deixa eu dar uma olhada. A gente implementou o Cassini, o Light, o Ground, a câmera, o controller, o loader 3D e agora seria a vez do main. Então, vamos lá. Vamos criar aqui esse main. Basicamente, o main seria o responsável por colocar o init e os demais. E o animate aqui. Eu vou migrar primeiro o animate. Ok. Isso aqui que está dentro do init seria o construtor e a definição dos elementos. O problema é que algumas das definições desses elementos estão no local errado. Então, vamos dar uma olhada. Tá. Vamos começar pelo seguinte. Esse action, base action, o current base action, o crossfade, essa parte inteira aqui, inteira não, acho que o clock fica fora do inteiro mencionado. Até aqui nós temos todas as definições, que é a classe de manipulação do esqueleto, animação e tudo mais, que a gente colocou no loader 3D, que eu critiquei tantas vezes dizendo que devia estar separado. Vamos lá. Vamos separar esses amiguinhos, né? Skeleton. Eu acho ainda que tem que estar numa outra classe de animação, para poder tratar a animação de uma forma que fique fácil de visualizar o que está acontecendo, enfim. Ok. Lá, agora Additive Action. Se o Additive Action for todo o conteúdo. Agora tem os elementos painel. Geralmente escrevo isso errado. Painel. Ok. Ah, tá, beleza, tá lindo, maravilhoso. Do jeito que a gente queria? Não. Nunca é. Mas vamos lá. New main. E vai quebrar para tudo quanto é lado. E é isso que a gente espera que aconteça mesmo. E não quebrou para tudo quanto é lado. Por quê? Tem algumas motivações. É porque a gente não está instanciando nada do que a gente criou. A gente não está usando o states, por exemplo. E a gente não está chamando o animate. O states a gente não inicia mais desse jeito. A gente só dá um new states, que é kstates, né? Kstates. E se eu não me engano, deixa eu ver, a gente precisa ter o update, então precisa instanciar mesmo. Então vamos lá. This.states igual a kstates, e aqui no animate, apesar de tudo, a gente vai colocar ele aqui, this.states, até já tinha aqui, ó, thisStates, chamando o método update, que aí tudo já está alinhado. Beleza. Ah, eu de verdade eu devia ter colocado esses elementos aqui ground, conforme eu fui migrando para cima, eles já em sequência para seguir a ordem
que o nosso amiguinho fez aqui no código dele, né? Ó, ele fez na ordem seguinte. Ele criou a luz. Não, primeiro ele criou a cena, aí depois ele criou a luz. Então, vamos fazer isso. O clock, é, eu vou colocar em settings, porque eu acho que é assim que tá nos outros. É, clock, só ver se isso existe lá. Config.clock, beleza, tá feito. O container, ele pega anterior, a gente vai colocar aqui também, beleza. Aí ele cria a cena. Então a gente vai colocar mil Cassim e a cena não recebe nada e já está passando as informações lá para o config, então eu não preciso me preocupar, tá tudo certo. Ok. Agora que a gente já tem passando as informações para a cena, a gente pode adicionar a lâmpada, as luzes, né? E aqui a gente tem um setup, que é um new setup light. Deixa eu ver como ficou lá em cima. Setup light, setup ground, na verdade. Setup light, tá feito. Já adicionou tudo. E aí a gente tem o new setup ground. Mesma coisa, tá feita a implementação. Na sequência, ele faz o carregamento da cena e outras coisas. E aí, no nosso caso, é o Loader 3D. Viu? Loader 3D, Load 3D. E tá beleza. Depois de carregar o 3D, que é aí que ele vem implementando a renderização do canvas, e a gente vai fazer isso. New render. No caso do render, ele precisa do container. A gente pega aqui em cima aqui. Ok. E depois do render, ele instancia a câmera. Então, deixa eu já ir removendo esses comentários, porque a gente já chegou na câmera. Então, vamos lá. New. E é isso. Aí, por último, ele instancia o controller. New control. Que eu já nem lembro se eu implementei. Sim, implementei. Boa. Aí, com isso, a gente já vai ter ele dando alguns erros. Pelo menos é o que eu espero. Kcontrol, beleza. O que o Kcontrol tem de errado? Config current. Deixa eu ver. Config. Tá certo. Tá. Tá mais ou menos, né? Porque aqui eu precisaria do render e do... no caso, config.current câmera. E aqui é config.renderer, que é o camarada que a gente utiliza. O KStats está com problema na linha 6. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Porque o KStats ele recebe o container. Aí. Agora ele está falando que model não é definido. E agora a gente começa com aqueles pequenos probleminhas do 3D, né? Porque agora, deixa eu formatar esse arquivo, só para ele ficar um pouco mais legível, organizado.
Ele está reclamando que na linha 291 ele não tem model. O que acontece? Não é só o model, são vários dos elementos que a gente vai ter que apontar para a classe, para ele mesmo, né? Vou começar pela linha 291. O G, 291. E aí, 291 models not defined. Só que isso aqui é de baixo para cima, né? Só que não está fazendo muito sentido. 109 é 109, não é 109. Aí. Aí é o seguinte, model is not defined. Nesse caso ele não está definido não por causa do model não ser local, né? Porque a gente realmente tem um model local, mas é porque falta uma constante aqui. Nós não vamos usar constante e vamos apontar lá para cima mesmo. Nesse caso é isso que a gente quer. Ah, que ainda vai dar bastante erro. Então vamos corrigir de cima para baixo. Config.cine, a gente sabe que é isso aqui. O model vai receber e vai injetar. A injeção vai ser interna. Eu faço isso aqui porque se eu precisar fazer outras modificações utilizando o this vai funcionar aqui dentro. This skeleton, isso aqui é necessário. Isso aqui é necessário porque nós vamos habilitar e desabilitar os ossos. Então eu preciso ter acesso. O animations está como constante aqui e a gente não tem nenhuma animação lá em cima, então vai ficar assim mesmo. Já o mixer a gente vai ter que ter acesso em outros locais, então faz sentido que ele seja assim. Acredito eu que animation run também, tá aqui em cima aqui, ó. Então, this animation é número da animação, tá? O número de animações está aqui, ok. Aí, clipe, o base action deve ser esse cara aqui de cima. Então, ele está tentando pegar qual que é o nome lá de dentro. Fiz base action. E esses dois aqui eu sei que são de fora. Esse camarada é uma função, é uma das funções que está lá embaixo. Activate action. Ativação da ação. Vamos lá. Se eu falhar no meu inglês, dá uma zoada aí nos comentários, beleza? Vamos ser felizes na vida. Vamos lá, clipe. Tá aqui em cima. O action, beleza? O activate action. Beleza, o additive tá aqui, this, additive, o próximo diz all actions. E caracas, como isso é cansativo, né? Mas a parte que fica legal é quando nós terminamos isso aqui e podemos utilizar em classes, só chamando as classes e vendo toda a coisa acontecer, que é o que eu basicamente estou tentando fazer aqui nesses vídeos para melhorar uma engine que eu estou desenvolvendo. Então, vamos em frente. Esse animate aqui, a gente já viu em outro local que não é uma boa ficar aqui. E o motivo é simples. Isso aqui vai começar a renderizar assim que o painel terminar de carregar. Ou assim que o 3D terminar de carregar. Para o ambiente onde eu tenho um elemento só, tá tudo bem. Terminei de carregar, e aí carrego o animate. Porém, a realidade é outra. Na vida, as coisas nem sempre são fáceis.
Então, eu vou passar isso aqui lá pro main. Eu acho que eu fiz isso no main, no outro. Eu vou manter isso aqui no main, no final do main aqui. E vou passar this.animate e vou colocar um binding para ele saber que é para ele rodar em loop pegando a referência dessa classe aqui, onde ele está. Ah, beleza. De cara, desanimate já tá com erro, né? E tô feliz com isso. Vamos embora. O primeiro erro é dentro da animação, ele está querendo fazer a atualização da animação do personagem. Só que a classe main é responsável por fazer a animação do personagem. Então, isso aqui, que olha, tem lá o Run Animation, o Mixer, eles não devem ser daqui. Eles são da classe agora, para esse momento da Loader 3D, que deve ter uma classe de uma função de atualização que nós não temos ainda. Eu vou só chamar de update. E é isso aqui. Beleza? A gente tem esse cara, que eu vou falar que ele é this instance load 3D. Só para chegar aqui e falar que ele tem o método update para atualizar. Precisa atualizar o update dele. Ok? A gente já sabe que isso aqui vai dar erro, né? Porque ele tem a cena e, além da cena, ele tem que pegar o config, no caso do current camera. E tá tudo bem, é isso aí. Ai, vamos lá. Agora a gente vai ter o problema na classe que é o Load 3D, porque a gente implementou ele aqui, falou que ele tem update, mas agora precisa passar qualquer referência, né? Ó, pega de todas as animações, animations, agora eu tenho o clip, aí eu vou pegar o base animation, o additive actions, aí eu tenho settings, acredito eu que até aqui tá ok. Esse aqui é do config clock. Esse aqui é o nosso mixer, então this.mixer e ok. Ele está falando que tem uma propriedade indefinida, no caso o actions aqui, action get clip. Isso pode estar acontecendo porque o all actions não está sendo carregado. Então, ele vem aqui, ele constrói o all actions com o this na Loader 3D e aí all actions, no caso seguindo o i, ele está tentando pegar. Bom, eu alteraria isso, mas vamos só ajustar no que já tem, né? Bom, vamos lá. All actions é definido aqui, aqui e aqui. Em outras palavras, ele está reclamando que o All Actions não existe, provavelmente porque ele está chamando o update no momento errado, que é aquela parada que eu falei que a vida não é fácil.
Então a gente vai fazer o seguinte. ah, eu vou. Eu não queria fazer a checagem já, mas eu vou precisar. Eu vou precisar alterar um pouco o código dele aqui. Vamos lá. A ideia. Ah, length, length maior que zero. Maior que zero? Hum, é. Se for maior que zero, ele roda. Tá. Não sei se isso tá, é a melhor coisa, mas tá bom. Vamos seguir. Bom, temos aqui já a aplicação sem grandes erros de início, né? Só que também não está iniciando tudo que a gente quer. O config.render também não está sendo chamado, então provavelmente é esse o problema. Hum, Agora, lentidão à vista, possivelmente problemas que o navegador não está mostrando. Vou fechar, abre de novo.